Olá, seja bem-vindo. Este é o nosso primeiro encontro. Espero que seja nosso primeiro encontro de muitos encontros. Se Deus quiser. Você está no programa Linguagem da Fé. É uma produção da ANEV, Associação Nova Evangelização, que visa discutir a linguagem da fé. Bom, você perguntaria, aqui, quem é a ANEV? Em 2010, Dom Odilo Scherer convocou o Congresso de Leigos. Nesse congresso haviam várias oficinas, entre elas a oficina querigmática. E desta oficina nasceu a ANEV. A ANEV foi fundada por participantes da oficina querigmática para atender 3 objetivos. O primeiro objetivo é a formação de uma escola de evangelizadores. O segundo objetivo é estudar a linguagem da fé. E o terceiro objetivo é a formação de um centro de apoio aos leigos. Nós estamos aqui hoje, então, para começar a atender esse nosso segundo objetivo, a linguagem da fé. Quem sou eu? Meu nome é Dalton Rotem, eu sou aquilo que nós podemos denominar um católico praticante, porque católicos se dividem em praticantes e não praticantes. Eu costumo dizer assim que eu sou um privilegiado porque nunca vivi fora da fé, nunca vivi. Eu não sei o que é viver fora da fé, não conheço essa experiência. Mas olhando para a minha vida, vejo que isso foi para mim um grande sustento. Com o meu temperamento, eu era uma presa fácil para o mundo. Nesse fim de semana mesmo, conversando com minha mulher, eu comecei a lembrar o que eu fazia quando tinha 14 anos, a idade do nosso filho, do meu filho mais novo. E eu fiquei arrepiado. E vejo o quanto a fé me conduziu. O estar na igreja me protegeu. Eu tenho por formação, sou psicólogo, sou também empresário e pertenço à comunidade Verbo de Deus aqui de São Paulo. Quem está aqui ao meu lado é o professor Catão. O professor Catão é um eminente teólogo. Eu aqui tenho em mãos um dos livros que ele escreveu, um livro maravilhoso, Crer no Espírito Santo. Eu não estou aqui divulgando o livro, mas recomendo, mas estou aqui para usar a orelha do livro para falar um pouco do professor Francisco Augusto Carmil Catão. Ele nasceu no mesmo ano que o Papa Bento XVI. Ele nasceu no Rio de Janeiro, ele é professor de teologia sistemática, até o ano passado professor da Unisal, onde trabalhou por mais de 20 anos. Formou-se em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia PUC do Rio e doutorou-se na Universidade de Estrasburgo, na França. O professor Catão, poderíamos aqui continuar falando da sua biografia, mas aí iríamos ocupar o nosso tempo todo. Eu acho que, da minha experiência com o professor Catão, tem uma definição muito interessante. O professor Catão fala, quando ele termina, eu sinto que eu amo mais a Deus. Então, é uma experiência espiritual o contato com o professor Catão. Bom, este nosso programa nós vamos então fazer a introdução da linguagem da fé. Você pode manter o contato conosco através do site, que você tem aí a legenda do site, o endereço, e nós gostaríamos muito de contar com a sua cooperação, com a sua participação neste assunto palpitante que é
a linguagem da fé. Então, professor, por que linguagem da fé? Bom, linguagem da fé é, na realidade, um termo técnico, né? Ela nasceu como questão, vamos dizer assim, como problemática, né? Nasceu de novo, não sei, acho que nasceu de novo no Concílio Vaticano II, quando João XXIII, abrindo o concílio no discurso do dia 11 de outubro de 1962, ele disse que era preciso distinguir a fé das suas expressões. Essa é a distinção fundamental. A fé não é aquilo que a gente diz, não é, portanto, aquilo que a gente pensa. A fé, ela atinge de maneira misteriosa uma realidade que nos transcende, que é a realidade de Deus. No entanto, nós não podemos falar de Deus senão com as nossas palavras. Daí que vem a problemática da linguagem da fé. Até que ponto as nossas palavras são capazes de exprimir a realidade de Deus e a realidade de nossa união com Deus, de nosso contato pessoal com Deus. Quando o Dalton diz que quando a gente ouve o professor Catão, quando ele ouve o professor Catão, ele sai amando mais a Deus, isso é o maior elogio que ele pode me fazer, né? Quer dizer que a gente consegue, pela linguagem, transmitir uma experiência de Deus. Uma experiência que é inefável, né? Toda a tradição da Bíblia, toda a tradição cristã sempre afirmou a incompreensibilidade ou a inefabilidade de Deus. E, no entanto, nós temos que dizer essa realidade da experiência de Deus, que é a fé, através de uma linguagem humana. Essa é a linguagem da fé. Então, que depende do tempo que a gente vive? Depende necessariamente da cultura na qual nós estamos inseridos. Cada homem, cada mulher, desde Adão até o último homem, né, eles dirão a Deus à sua maneira. Nós não podemos dizer Deus hoje à maneira do Império Romano. Não podemos dizer Deus no Ocidente à maneira dos chineses, dos hinduístas. Nós temos uma forma de falar de Deus. Essa forma, na sua, vamos dizer assim, maravilha, é Jesus. Mas Jesus pode ser expresso de 1000 maneiras. Jesus pode se manifestar de centenas de modos, como se manifesta através de toda a história, de toda a cultura. Nós temos a responsabilidade, como cristãos, de dizer Jesus de maneira compreensível a nós mesmos e aos outros. Dizer Jesus de maneira que ele tenha a importância que tem na nossa vida e na vida da sociedade em que nós vivemos. Você sabe que isso traz um grande alívio, porque eu pensei que eu precisava expressar conforme o pessoal expressou no passado. E tem algumas formas que para mim são difíceis de entender. Há um elemento de continuidade, né? O que nós dizemos é sempre o mistério de Deus. O que nós expressamos é sempre a experiência de Deus. Mas nessa continuidade há uma descontinuidade das expressões. Por isso é que João 23 propôs que o concílio trabalhasse a distinção entre a substância da fé, como ele disse, e as suas expressões. E o que é a fé? A fé é uma atitude espiritual pela qual nós aderimos a Deus e acolhemos a sua palavra. Essa definição não é uma definição
cientificamente perfeita, mas é uma expressão válida desse mistério que nós denominamos fé. Expressão essa que está consignada no Catecismo, no número 150. A fé é, antes de tudo, adesão a Deus. Quer dizer, a fé não é uma ideia, não é uma doutrina, não é uma norma moral, não é uma instituição, não é um dogma. A fé é a relação pessoal de cada um de nós com Deus. É o acolhimento de Jesus, a palavra de Deus, no fundo do nosso coração. Esse acolhimento, ele é animado pelo Espírito de Deus, porque ele nos faz, por intermédio de sua palavra, participar da sua vida. Por isso o Catecismo diz: a fé é, antes de tudo, adesão pessoal a Deus. E somente em segundo lugar, embora inseparavelmente, acolhimento da palavra revelada. É essa experiência de Deus, essa relação pessoal com Deus, mais íntima do que a relação que existe de cada um de nós com a nossa mãe, mais íntima do que a relação que existe de cada um de nós com a nossa esposa ou esposo. É essa relação pessoal que constitui o que João 23 chamou de substância da fé. Ora, o amor do filho, o amor do esposo, o amor da esposa tem 1001 maneiras de se manifestar. Nós estamos aí chegando na festa das mães, né? Tem 1001 maneiras de se manifestar. Não são essas maneiras que contam, é a realidade da relação que eu tenho com minha mãe, que é falecida, mas eu continuo em relação pessoal com ela. Ao passo que a relação com Deus é uma relação com uma pessoa viva, que está presente no mais íntimo do nosso coração, no mais íntimo do meu coração, e que dá sentido a toda a minha vida. Ela está dizendo então que Deus é uma presença que eu sinto, é uma presença. Então, a hora que eu sinto que eu não estou só, já é um ato de fé? Precisa dar um pouco de ênfase a esse sinto. Não é um sentir de sentimento, é uma percepção, é uma experiência fina, delicada, que às vezes se manifesta de maneira muito forte em determinados momentos da vida. Nós temos sempre na vida um momento de conversão, que a tradição pentecostal chama efusão do Espírito. Esse momento ele é fundamental para a gente se equilibrar no desafio de viver em relação com Deus. Mas essa percepção, ela progride. Ela progride. O seu progresso nós denominamos oração. Oração não é outra coisa senão o entretenimento dessa percepção de Deus no fundo de nós mesmos. Então não se trata de um sentir qualquer, se trata de uma percepção que ilumina, conduz a nossa vida. E o meu ato de fé, então, é o aderir. O ato de fé, normalmente, ele comporta dois aspectos. Ele comporta um aspecto de ato de fé. Eu costumo, em geral, dizer, depois das orientações que foram elaboradas, sobretudo por Bento XVI, no sínodo sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja, eu costumo dizer ato de crer. Quer dizer, o ato de fé é fundamentalmente um ato subjetivo no qual eu deposito minha confiança total em Deus que me ama, em Jesus Cristo, que é sua palavra, através da qual ele vem até nós. Mas ele tem um conteúdo. Ele não é apenas um ato de confiança. Essa confiança tem um conteúdo. E esse conteúdo faz parte da fé. Ele é ensinado por Jesus, transmitido por Jesus aos apóstolos. Jesus cultivou
essa percepção do reino de Deus que ele comunicou aos apóstolos, e os cristãos, durante 2000 anos, desenvolveram esse conteúdo, de acordo com as necessidades de cada época, de acordo com os problemas a serem enfrentados, né? A grande novidade hoje, para os cristãos do século XXI, é que nós descobrimos que temos que refazer esse conteúdo, porque atravessamos um período de profunda transformação cultural. Essa é a urgência da nossa evangelização, é de reencontrar o caminho para dizer aos homens e mulheres de hoje aquilo, ou aquele melhor, em que nós acreditamos. Então nós temos um grande desafio. Enorme desafio. E por isso, né, é que quando nós pensamos na nova evangelização, né, nós pensamos justamente nessa distinção entre o ato de crer e o seu conteúdo. Não basta você transmitir aquilo em que a igreja acreditou. É preciso transmitir o fato de que os cristãos viveram da fé. Os cristãos viveram porque acreditaram. E nós somos cristãos, antes de tudo, porque acreditamos. Acreditamos com quem? Com Maria. Bem-aventurada porque acreditou, disse Isabel. Acreditamos como Abraão, né? Ele foi aquele que acreditou e se tornou pai de uma multidão da gente. Esse ato de crer é que nós precisamos suscitar na nossa vida e na vida dos nossos contemporâneos. A nova evangelização é o suscitar do ato de crer. Como dizia Bento XVI, numa expressão extremamente forte, né, na Verbum Domini, na exortação apostólica, né, qual é a nossa função? É abrir a todos os homens o acesso a Deus. Abrir a todos os homens o acesso a Deus pela nossa vida, pela nossa maneira, pela nossa atitude, pela nossa maneira de nos comportarmos no mundo, né, anunciando que essa maneira é inspirada em Jesus. É fruto do nosso seguimento de Jesus. É fruto da graça do Espírito Santo. Quer dizer que então evangelizar é abrir as portas. Abrir as portas. Pelo testemunho da vida, não é? E sancionado pela confissão de Jesus. Poxa, interessante. Muda muito, não? Muda um pouco em relação à conceituação meio institucional. Evangelizar é transmitir as coisas da igreja, evangelizar é trazer as pessoas para a igreja. Tudo isso é consequência. Evangelizar é mostrar a todos os homens e mulheres onde está Deus na sua vida. Isso é que é evangelizar. A boa nova, levar a boa nova da salvação a todos os homens. Jesus não salvou apenas os cristãos. Ele nem pensava em cristãos. Jesus veio para salvar todos os homens. E os cristãos foram aqueles judeus que, como Jesus, perceberam que não se tratava de manter o judaísmo. Tratava-se de levar a salvação a todos os homens. Quer dizer, levar a boa nova da salvação a todos os homens. Evangelizar. Ele está dizendo que hoje a gente vive essa mesma experiência do relacionamento com Deus e seus efeitos em nossas vidas. O que a gente precisa aprender é como transmitir isso ao mundo. Antes de tudo, precisa aprender como viver. Como viver. Depois, tem um momento aí extremamente delicado, ter a consciência de que viver essa experiência é o que há de mais importante em nossa vida. O grande problema que a igreja enfrenta, né, é que coloca outras coisas como mais importante. Coloca o sacramento como mais importante, coloca a obediência ao Papa como mais importante,
coloca a fidelidade a determinados ritos como o mais importante, coloca a devoção a santos como o mais importante, e isso não é o mais importante. Então, reafirmando, o que é o mais importante? É a união pessoal com Deus. Unir-me a Deus. União pessoal com Deus na vida de todo dia. Daí que vem a importância, por exemplo, dos leigos. A igreja institucional tem muitos ministros, tem papa, tem bispo, tem padre, tem comunidades religiosas, ordens, etc. Nem sempre a preocupação dessas pessoas é com Deus. A preocupação é com a igreja, com o sacramento, com a ordem na paróquia, etc. Então, eles fazem muito bem o seu trabalho, eles têm que se preocupar mesmo com a igreja. O leigo não tem essa preocupação. O leigo não pode ser clericalizado. Uma das melhores palavras que eu ouvi, mais surpreendentes, do Papa Francisco, foi um sermão que ele fez, né? Ainda como arcebispo de Buenos Aires, né? Jorge Mário Bergoglio, né? Dizendo que nós precisamos combater a clericalização, né? Não são as coisas da igreja que devem nos atrair, é Deus, em primeiro lugar. E essa é a grande graça do leigo, do laicato, né? Que se desenvolveu muito da igreja, né? Há 100 anos atrás, leigo e padre eram duas categorias diferentes. Hoje, nós sabemos, né, que a responsabilidade da igreja pesa tanto sobre os leigos quanto sobre os padres. Bento XVI disse isso, né, na mensagem que ele enviou à reunião da Federação Internacional da Ação Católica em setembro na Romênia, né? Não faz um ano ainda. Ele disse: os leigos não são coadjutores, eles são corresponsáveis pela evangelização. Corresponsáveis. Corresponsáveis. Então nós somos corresponsáveis pela nova evangelização. Olha, professor, isso suscita muitos diálogos, né? Isso suscita muitos diálogos, sem dúvida. O trabalho que nós somos chamados a fazer na neve é um trabalho extremamente importante, né? Sua Eminência o Cardeal Scherer, né, ele quer fazer uma associação oficial, né? Da neve, uma associação oficial. Né? Eu acho extraordinário que a Arquidiocese de São Paulo tenha, de certa maneira, descoberto, né, a corresponsabilidade dos leigos. Porque nós, como leigos, estamos dispostos a assumir essa corresponsabilidade. Estamos trabalhando nesse sentido. Bom, então precisamos avançar nesse terreno. E aí eu convido você que nos assistiu e que continue nos assistindo, que envie suas dúvidas, envie seus testemunhos em relação à linguagem da fé, e espero encontrá-los brevemente. Então, por enquanto, agradeço ao professor Catão por mais esta oportunidade de ouvi-lo e apresentá-lo, então, ao mundo, né? Muito obrigado. Até já.